E hoje nós vamos falar da vida de santidade daquela que mereceu ser proclamada doutora da Igreja, Santa Teresa de Ávila, também conhecida como Santa Teresa de Jesus. Celebrada no próximo dia 15 de outubro, a freira foi a reformadora da Ordem dos Carmelitas e importante por suas obras e sua vida contemplativa e espiritual. Para conhecer mais sobre a sua história, nós temos a alegria de estarmos conectados de forma remota com o Frei Leandro Alcides Pereira, ele que é frade carmelita, pároco da Basílica Santa Teresinha do Menino Jesus, no Rio de Janeiro. Frei, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde a todos. Uma satisfação, um prazer estar com vocês neste momento para partilharmos um pouquinho sobre esta grande mulher que é Teresa de Ávila e para nós, carmelitas, a Santa Madre Teresa. E em São Paulo está o Frei Rafael Lucas Terra, frade do convento de Santa Teresinha em São Paulo. Frei Rafael, também seja bem-vindo, alegria poder falar com o senhor. Muito obrigado, é uma boa tarde, agradeço a oportunidade de estarmos aqui reunidos para falar sobre essa grande mulher, nossa Santa Madre Teresa de Jesus, sempre uma alegria. Frei Leandro, eu começo perguntando quem foi Teresa de Jesus, para quem está em casa, para que a gente se familiarize sobre aquela de quem estamos falando. Bom, Teresa de Jesus nasceu na Espanha, depois das suas experiências entrou na vida religiosa, na vida carmelitana, e alguém que procurou viver com profundidade a experiência de Deus, conforme a espiritualidade do Carmelo, e depois desejosa de aprofundar essa vivência da espiritualidade, na comunhão com Deus, empreendeu esse grande caminho de reforma dentro da ordem carmelitana, e fazendo nascer a família dos irmãos descalços da bem-aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo. Tanto Teresa é alguém que procurou, de fato, colocar em prática, em primeiro lugar, sem dúvida, o Evangelho de Cristo na sua totalidade, na sua profundidade, e procurou, como a gente pode ver, ler no Caminho de Perfeição, que essas irmãs, palavras dela, essas irmãs que aqui estivessem também pudessem fazer a mesma coisa, vivendo com perfeição a regra primitiva da nossa ordem. Portanto, Teresa, alguém que procurou colocar em prática o Evangelho de Cristo na sua totalidade e inspirar outras pessoas que pudessem também viver da mesma forma. Perfeito. Frei Rafael Lucas, o que foi esse episódio que nós chamamos de Reforma do Carmelo e por que a utilização dessa terminologia descalços? Bom, Santa Teresa ela está inserida no contexto de igreja do século XVI, onde nós vemos o surgimento do protestantismo, e a Igreja Católica iniciou um movimento também de reforma de suas estruturas internas. Muitas ordens religiosas procuraram rever o caminho que estavam fazendo e algumas sentiram a necessidade de aprofundar um pouco mais essa experiência. Isso nós vimos nos beneditinos, nos agostinianos, nos mercedários, esse movimento de reforma interna, também entre os franciscanos foi feito esse movimento de reforma, e esse movimento ele se chamou Descalceis. Muitas ordens passaram pela Descalceis, e a Ordem do Carmelo também experimentou esse movimento. Santa Teresa vivia num mosteiro com cerca de 180 monjas. Era um mosteiro muito grande da Espanha, da cidade de Ávila, um mosteiro da Encarnação, e depois que ela sentiu na sua oração, na sua intimidade com Deus, esse desejo de uma vivência mais aprofundada da sua relação com Deus, ela, com um pequeno grupo de irmãs, ela e mais 12, totalizando 13 irmãs, decidiram fundar aquilo que ela chamou de um pequeno colégio de Cristo, onde, como o Frei Leandro salientou no começo, essas irmãs iriam se amar, se querer, se ajudar, onde elas fossem amigas
e constituíssem uma família. Daí surgiu o que nós chamamos de Reforma Teresiana. O projeto de Santa Teresa ele deu muito certo, tanto que alguns anos depois ela teve autorização para fundar outros mosteiros de monjas e, posteriormente, também para fundar um mosteiro, um convento de frades. E ela o fez, tomando São João da Cruz como primeiro carmelita, o padre Antônio de Jesus, que também foi um carmelita da Ordem do Carmo, que decidiu fazer essa experiência mais aprofundada com Deus. Logicamente, não no sentido de um desprezo à experiência anterior que tiveram, mas eles procuraram responder ao chamado particular, vocacional que Deus fazia a cada um deles. Por isso, eles saíram para empreender essa reforma, que ficou chamada como Descalcéis. A diferença da nossa Descalcéis para as outras, que outras famílias religiosas passaram, é que a nossa chegou a um determinado momento da história que percebeu-se que o que Teresa propôs era algo tão novo que deu origem a um carisma novo dentro da igreja. E esse é o carisma do Carmelo Descalço, ou também como é conhecido, o Carmelo Teresiano. Frei Leandro, quando nós olhamos para Teresa, quais são as influências que ela recebe para empreender esse movimento de reformadora do carisma carmelita? Teresa está dentro de um contexto de igreja do seu momento, o período do avanço também da reforma protestante e das distorções que esse processo de reforma foi sofrendo também. Então, Teresa está influenciada por todo o seu contexto histórico, sociológico da época e procura propor, de fato, um caminho diferente, um caminho de aprofundamento. Então, Santa Teresa, é alguém assim muito para o seu tempo, muito bem informada, muito bem inteirado das realidades que estavam à sua volta, e tudo que ela faz, tudo que ela propõe, sofre a influência do ambiente externo que ela vivia, no qual ela vivia, porque ela tinha conhecimento de tudo que estava à sua volta, acontecendo à sua volta, as próprias transformações da igreja naquele momento, as reformas empreendidas pelo Concílio de Trento. Portanto, Teresa age movida tanto pela experiência que a igreja está vivendo naquele momento, também os fatores externos à vida da igreja que levam Santa Teresa a empreender esse movimento de reforma. Perfeito. Frei Rafael, quando nós olhamos para as obras de Santa Teresa, chamam muita atenção dos leitores e os elementos ainda estão muito presentes na vida, na espiritualidade, no caminho daqueles que desejam compartilhar dos ideais carmelitanos. Aqui o senhor atribui essa ainda atualidade dos escritos de Santa Teresa. Acredito eu que é a ação do próprio Espírito Santo. Santa Teresa foi sempre uma mulher muito movida pela graça de Deus. Era uma mulher de profunda oração, de profunda experiência de Deus, e ela não escreve nunca para falar de si, mas para falar daquilo que Deus realiza na vida dela. Por isso ela diz que vai cantar as misericórdias do Senhor. Várias vezes ela cita isso. E pelo fato de Teresa cantar as misericórdias do Senhor, pela sua fidelidade ao Espírito Santo, pela fidelidade à oração e fecundidade que essa oração fez brotar no coração de Teresa, isso faz com que os escritos dela sejam atuais, com que a mensagem dela ainda cative tantas pessoas para buscar viver esse ideal. Santa Teresa sempre fala de oração, ela sempre volta à oração, porque a oração é a experiência central na vida de Teresa. A relação que Teresa estabelece com Cristo, enquanto uma amizade muito profunda, é algo que impacta o homem de todos os tempos. Ela fala de um Deus que se faz próximo e caminha do lado, um Deus que, de certa maneira, se senta conosco porque é nosso amigo e que nos quer bem.
Ela define a oração como um estar a sós, tratando de amizade com quem a gente tem a certeza que nos ama. Isso faz com que a mensagem de Teresa seja sempre atual para toda a igreja e faz com que toque o nosso coração, o coração do homem do nosso tempo, que ela rompe com essa distância que nos afastava de Cristo e mostra que, de fato, Ele está próximo de nós. E isso graças à sua docilidade, à ação do Espírito Santo, que fez dela uma testemunha fervorosa, uma testemunha eloquente para todos os tempos, para a história da Igreja. Frei Leandro, quando nós falamos das obras de Santa Teresa, sabemos que ela foi uma grande escritora, mas quais escritos chamam mais atenção, principalmente no caso para vocês que são membros da ordem e que têm maior incidência, têm maior procura, busca pelo conhecimento na atualidade? Todos os escritos de Santa Teresa, eles têm uma profundidade muito grande e é por isso mesmo que ela recebe o título de doutora da Igreja. Mas, se pudéssemos resumir, assim, brevemente, a importância dos escritos da Santa Madre, falamos das 4 obras, né? O Caminho de Perfeição, o Livro da Vida, as Moradas, o Castelo Interior e as Fundações. São as 4 grandes obras de Santa Teresa, nas quais a gente pode colher o fruto da sua oração, da sua intimidade com Deus, aquilo que são as suas intuições sobre o serviço da igreja, o serviço à igreja e assim por diante. Mas a obra da Santa Madre, que de fato traduz com maior eloquência e clareza o carisma, é o Caminho de Perfeição. E esse livro é, por nós carmelitas, estudado com muita profundidade no nosso noviciado, é o manual do nosso noviciado. Depois, na formação permanente, ele também é colocado como sempre a obra principal de Santa Teresa, na qual a gente pode colher com profundidade aquilo que são as suas intuições, as inspirações divinas para o surgimento dessa nova família religiosa. Mas essas 4 grandes obras de Santa Teresa são as mais conhecidas, mais famosas, mas nós temos as cartas, as constituições, que também retratam muito bem a espiritualidade dela e qual era o seu pensamento para a época, para aquele momento e para todos os tempos, uma vez que ela é proclamada doutora da Igreja, então seus ensinamentos eles são sempre atuais. Mas a gente poderia resumir as 4 grandes obras, nas quais a gente pode colher com mais profundidade a essência do carisma de Santa Teresa. Frei Rafael, quando nós perguntamos sobre a participação de Teresa e, é claro, a importância dela na reforma do Carmelo e a relevância que ela toma para a história da Igreja, é importante a gente situar por onde Teresa passa e de que região Teresa é. Teresa nasce em Ávila, uma cidade que está próxima da capital da Espanha, que é Madrid. É uma distância até lá, mas está na região ali da Espanha. E nesse lugar onde Teresa está, é um lugar onde ela tem muito acesso a grandes pensadores, a grandes teólogos da época. Santa Teresa conhece os jesuítas, é muito influenciada por eles, também conhece, se confessa e é dirigida espiritualmente por São Pedro de Alcântara, que foi um dos grandes mentores, se é que podemos dizer isso, né, de Santa Teresa, por quem ela tinha um grande apreço e via nele um homem de muita santidade, de muita experiência de Deus. Então ela está inserida nesse contexto da Espanha. O período em que Teresa vive é chamado de o século de ouro da Espanha, porque é um século que ofereceu muitos santos para a igreja, e santos grandes, né? Temos aí a Teresa, a própria Santa Teresa, São João da Cruz, São Pedro de Alcântara, São João de Ávila e outros tantos que com São Francisco Xavier, Santo Inácio de Loyola, né? São santos muito grandes
que estão inseridos nesse contexto, são todos ali muito próximos. Isso impactou muito a doutrina de Teresa, o seu desejo de reforma, fez com que ela também conseguisse ter muito acesso àquilo que estava acontecendo nas Américas. Vale lembrar que no século XVI, aí, quando estavam acontecendo as grandes navegações, as descobertas, e o fato de Teresa receber notícia que muitos estavam morrendo sem ser batizados, muitos índios, isso também a preocupa, a inquieta de alguma maneira, né? Faz com que ela deseje fazer alguma coisa para que aqueles homens possam conhecer a Cristo. Santa Teresa não deseja impor religião, impor nada para ninguém, mas ela deseja que todos possam conhecer a Cristo, porque a experiência que ela faz do amor de Deus é tão grande que ela deseja espalhar isso para todos, né? De alguma maneira se fazendo missionária, né? Desejando propagar essa mensagem do amor de Deus. Então, Santa Teresa está nesse contexto de Espanha. De Ávila, ela sai e funda outros 16 mosteiros. Ao longo de sua vida, ela fundou 17 mosteiros de carmelitas descalças, monjas carmelitas descalças. E também alguns mosteiros de frades. Começamos em Duruelo, de Duruelo fomos a Pastrana e outros mosteiros carmelitas de frades nessa região. Mas é uma santa tipicamente espanhola, de temperamento espanhol, uma santa que está ali, nessa região. Perfeito. Frei Leandro, quando nós observamos, na época de Teresa, ela escrevendo sobre a experiência de Deus, e aí falando especificamente sobre a sua obra Castelo Interior ou Moradas, a gente pode dizer que ela já começava, por assim dizer, a entender a alma humana, aquilo que depois a psicologia buscaria fazer com mais excelência. Teresa já adianta esse estudo do aprofundamento das motivações, das experiências. E eu digo isso porque, na minha época de teologia, eu buscava fazer sempre um paralelo sobre os conceitos que a psicologia nos apresenta, das experiências, das motivações, das lembranças, com aquilo que eu lia no Castelo Interior ou Moradas, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, o que o senhor acha dessa realidade? Não resta dúvida. Para Teresa, o autoconhecimento é algo muito importante na vida espiritual, porque, segundo ela, não dá para construir sobre um alicerce só, ou espiritual ou humano. Os dois precisam caminhar sempre juntos. E, para Santa Teresa, esse autoconhecimento, ele não é oriundo apenas das ciências humanas, mesmo porque nós estamos falando de psicologia, de psicanálise, bem mais distante de Santa Teresa, mais próximo de nós do que de Santa Teresa. Mas, para Santa Teresa, esse autoconhecimento, ele não é fruto só de uma autoanálise, de uma autopercepção, senão de um encontro verdadeiro com Cristo. Quando, nas primeiras moradas, ela propõe esse exercício de interiorização, de tomar consciência desses animais peçonhentos que povoam o nosso interior, de modo que a gente vai tendo controle, domínio sobre eles e não vamos deixando com que esses animais peçonhentos que povoam a alma, o interior da pessoa, nos domine, mas a gente passa a ter um domínio sobre eles, assim por diante, para chegarmos às sétimas moradas. Não resta dúvida, Santa Teresa está nos propondo um caminho de autoconhecimento, mas à luz de Cristo. Cristo, a experiência com Cristo, que revela o ser humano a si mesmo, nos permite nos conhecer melhor e com mais profundidade, para, em Cristo, empreender essa mudança radical na nossa vida, aquilo que nos ensina a Santa, de homens carnais, nos tornarmos homens espirituais. Então, o autoconhecimento para Santa Teresa é algo muito importante na sua espiritualidade, mas não é um autoconhecimento buscado nas ciências humanas. É um autoconhecimento que brota da experiência da pessoa com Cristo, o encontro da pessoa com Cristo. E, claro, depois, se a gente for fazer uma releitura, olhando daqui para lá,
com os conhecimentos que temos hoje da psicologia, dessas ciências que nos ajudam a conhecer melhor a nossa alma, a nossa psique. Não resta dúvida, Santa Teresa lança luz sobre tudo isso. Claro que a gente não pode falar que ela é fundadora da psicanálise, da psicologia, essas coisas, mas que Santa Teresa lança luz sem dúvida. E essa luz, essa iluminação brota do encontro pessoal com Cristo. É bom ouvir e saber que Teresa estava na percepção de que havia algo mais além do superficial, né? Eu acho que isso é primordial. Algo mais. E esse algo mais, para Santa Teresa, é a presença de Cristo na nossa alma. Somos uma verdadeira mina de ouro na compreensão de Santa Teresa. É a sua compreensão de ser humano. A sua antropologia, podemos falar assim, a antropologia teresiana é marcada por essa radicalidade, por essa profundidade. Nós somos uma mina de ouro, porque no nosso centro está Deus. E o autoconhecimento consiste nisso, descobrir essa presença de Deus em nós e vivermos a nossa vida marcados por esta presença divina. Perfeito. Frei Rafael, quando a gente fala dos carmelitas, é preciso lembrar que temos 2 ramos, né? Os carmelitas, a vida religiosa masculina e feminina. Eu queria que o senhor falasse da diferença da missão desses 2 ramos. Santa Teresa, em 1562, ela saiu do mosteiro da Encarnação, onde era monja carmelita da Ordem do Carmo, para fundar as monjas carmelitas descalças. As monjas, elas vivem vida estritamente contemplativa, elas vivem dentro do seu mosteiro, dedicando sua vida à oração, ao trabalho, e o seu apostolado é vivido como a abnegação evangélica. Ali dentro elas fazem sacrifícios em prol da igreja, ali dentro elas se dedicam a lutar espiritualmente por aqueles que estão na linha de frente, combatendo. Então, Santa Teresa, no Caminho de Perfeição, ela diz que ali elas vão pelejar na oração por aqueles que estão combatendo, por aqueles que estão levando o evangelho, por aqueles missionários que estão em terras distantes. Então, esta é a missão das monjas carmelitas, rezar na igreja. Ser na igreja, essa chama da oração sempre acesa, sempre vigilante. Por isso elas têm uma estrutura de vida tipicamente monástica. Elas têm a clausura papal, ou seja, elas viviam uma vida recolhida dentro do mosteiro, dali só saem por uma necessidade grave, e ali não entram pessoas à revelia. Elas não recebem visita dentro do seu mosteiro. As pessoas têm um lugar próprio para fazer visita para as irmãs, que se chama locutório, e a vida delas é assim, aquela vida monástica, com os vários horários de oração durante o dia, ao todo 7 vezes, missa diária, tempo de oração mental, tempo de recreação, tempo de trabalho, assim se organiza a vida das irmãs. Quando Santa Teresa, em 1568, inicia a fundação dos frades com São João da Cruz, ela quer imprimir o mesmo dado carismático, mas com aquelas mudanças, com aquelas diferenças que seriam próprias para uma vida de frades. Ela não nos quis monges. Santa Teresa, em momento algum, quis fundar uma ordem monástica masculina, mas ela quis fundar uma ordem de frades. Ela quis homens que vivessem uma profunda experiência de Deus na sua oração, homens que se dedicassem de fato à comunhão, à contemplação, à busca da união com Deus, mas que ao mesmo tempo estivessem no mundo, tivessem um contato real com as pessoas, se envolvessem com as pessoas com as quais eles atendiam, e que esses homens de profunda experiência de Deus também pudessem atender as irmãs. Então Santa Teresa funda, ela tem esse desejo de estender a sua reforma, já começada com as monjas, com as mulheres, para esses homens. E esses homens têm essa missão diferente. No nosso caso, como somos frades, nós também temos uma estrutura de vida marcadamente conventual, nós temos vários horários de oração comunitária ao longo do dia, pelo menos 5 vezes.
Também temos missa diária, temos o nosso tempo de meditação diária, geralmente 2 vezes no dia. Temos uma estrutura de vida também de refeições juntos, de trabalhos que a gente realiza em comunidade, mas o que difere é que nós temos essa liberdade para poder sair do convento para atender uma pessoa, diferente das irmãs, que sempre ficam encerradas, né? Trancadas, por assim dizer, né? A clausura seria isso, né? Fechadas, né? Dentro do mosteiro para rezar. Mas elas estão trancadas ali e não presas, elas escolheram aquilo, né? Escolheram esse modo de vida. E nós temos essa liberdade maior de poder sair. Dentro dos nossos conventos, nós temos uma área que é reservada à comunidade, que nós também chamamos de clausura, mas não é uma clausura papal como das monjas. Nós temos essa liberdade de sair para realizarmos os nossos trabalhos, o nosso apostolado. Perfeito. Frei Leandro Alcides Pereira, pároco da Basílica Santa Terezinha do Menino Jesus, no Rio de Janeiro, muito obrigado pela nossa conversa, um abraço para o senhor e desde já, feliz dia de Santa Teresa. Agradeço a oportunidade de partilhar um pouquinho sobre esta grande mulher, e para nós carmelitas, a Santa Madre Teresa. A gente sempre fala com alegria e os olhos brilhantes de Santa Teresa, porque de fato é falar de alguém que amou verdadeiramente a Cristo, amou verdadeiramente a Igreja, nos deixou a todos, não só para a Igreja, mas para todos os que desejam viver uma vida santa, deixou-nos um exemplo a seguir, e acredito que não só os católicos, mas todos que conhecem Santa Teresa, de fato, têm uma grande intercessora e, claro, sem dúvida, um estímulo de vida e vida humanizada para vivermos a nossa existência conforme os planos de Deus. Frei Rafael Lucas Terra, frade do Convento Santa Terezinha, em São Paulo, muito obrigado ao senhor pela oportunidade, pela entrevista. Eu também agradeço muito essa oportunidade de podermos partilhar um pouquinho sobre a nossa Santa Madre. Uma santa já bastante conhecida na igreja, mas quando a gente tem essa oportunidade de falar um pouco mais sobre Teresa, sobre seu carisma, para nós carmelitas é motivo de muita alegria, porque falamos daquilo que Deus realizou na vida da nossa mãe espiritual. Tá certo. Um forte abraço, muito obrigado.